Flamengo e São Paulo, segundo o noticiário, estão interessados no goleiro que foi titular na conquista do Campeonato Argentino pelo Boca Juniors. Agustín Rossi tem contrato encerrando no mês de junho de 2023, mas já poderia negociar uma saída gratuita, então fica mais fácil sentar à mesa junto ao Boca Juniors para resolver. Enquanto o tricolor paulista tem uma clara fragilidade no gol, o Flamengo não tem, pelo menos não com o titular, porque o reserva, com a saída de Diego Alves, que já praticamente foi uma figura nula na última temporada, e o Hugo, com a estabilidade que existe, o Flamengo precisa de um reserva, enquanto o São Paulo precisa de um titular. Vamos conhecer esse jogador? Vamos conhecer em detalhes aqui, tá, gente? Então, para começar, eu já te antecipo um spoiler aí. Ele é pegador de pênalti. E nós vamos falar com bastante detalhes sobre esse cara. Bom, 27 anos, argentino, 1,90 m, pé direito, goleiro, pegador de pênaltis e um goleiro de muito reflexo. Tá? Clubes dele: Chicharita Juniors, Estudiantes, Defensa e Justiça, Antofagasta, Lanús e Boca Juniors. Ele é do Boca há algum tempo. Desde o Defensa e Justiça, ele foi para o Boca emprestou para o Antofagasta, ele voltou, o Boca emprestou para o Lanús, ele voltou, e agora fez uma temporada inteira aí pelo Boca, algumas temporadas já, e teve alguns destaques aí dele esse ano. O Boca que tem o Romero, né, que seria o titular, que se lesionou, e deve voltar a ser o titular na próxima temporada. Então o Rossi não é o virtual titular, né, não é o virtual melhor goleiro do Boca, tá? E queria pedir para você deixar o like aí enquanto eu vou falando, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, não vai esquecer. Aqui o Boca sofreu 32 gols nessa temporada, e aqui é os locais, né, dos gols, o local de onde as bolas entraram. Vocês podem ver que dos 32 gols sofridos, somente 2 ali foram de fora da área ou próximo da entrada da área. Vou mostrar para vocês uns vídeos agora aqui que vão ajudar você a compreender esse jogador. Vou deixar os vídeos aqui sem áudio para eu falar para você minhas observações. Opa! Então vamos lá. Ele é um goleiro que tem uma boa saída de bola, tá? Atuava bastante assim. O Boca joga contra adversários muito recuados a maioria das vezes, então ele tanto é utilizado na bola longa quanto na construção por dentro, o Boca abrindo os zagueiros para ele trabalhar por dentro, quase numa saída de 3, ele sendo quem faz a saída. Ele executa bem essas diagonais para o lateral, seja ele recuado, seja ele avançado. Nesse sentido, ele é um goleiro que entrega o que se precisa para o futebol de hoje. Ele é um goleiro de muito reflexo. Vamos ver nesses lances como ele faz defesas difíceis com bastante frequência. Tá? Ele é um bom goleiro de defesas difíceis. Porém, na minha opinião, ele não é um goleiro que inspira tanta segurança. Tá? Vocês vão entender isso já já. Mas ele é um cara de muito reflexo. Né? Própria saída, abafa, ele é um cara de explosão que consegue entregar defesas difíceis com uma certa frequência. O legal é que ele também não se joga à toa. Não é um goleiro espalhafatoso propositalmente. Uma característica que o Santos também tem e que o Felipe Alves, por exemplo, do São Paulo não tem. Né? O Felipe Alves se joga para qualquer coisa. Aqui um outro exemplo de uma defesa segura, né? E vocês vão ver em outros lances como ele é um goleiro que espalma bastante, tá? Inclusive quando não é necessariamente para espalmar, ele é um pouco inseguro. E aí vamos falar do que ele é, assim, fenômeno, defesa de pênaltis. O Boca teve 9 pênaltis contra nessa temporada, dentro dos 90 minutos, e só sofreu 3 gols. Um chute foi para fora e outros 5 pênaltis ele defendeu. Tá, um aproveitamento, assim, surreal. Esse aí foi o Roger Guedes, né, em Itaquera, no jogo de ida pelas oitavas da Libertadores. Ele defende muito pênalti e até quando não defende, ele geralmente acerta o canto. Assim, é fenomenal. Tem gente que levantou dados, eu tenho que levantar, inclusive o seguidor Lucas Duran, São Paulino, me informou que desde 2016, pelos dados, ele é o melhor pegador de pênalti do mundo. Tá? Eu acredito, especialmente depois de ter visto a amostra que eu vi,
mas de fato ele é um ótimo cobrador de pênalti. Bom, depois desses pênaltis aqui, o que eu coloquei para vocês verem? Os 10 últimos gols sofridos pelo Boca, tá? Os 10 últimos gols sofridos. Então vejam como grande parte deles vai ser em cruzamentos na área e outros não, né? Então, para vocês verem também ele no momento de revés aí, de gol sofrido, porque senão eu só vou mostrar flores aqui. E como eu disse, né, na minha opinião, ele não é um goleiro muito seguro, não, tá? Aqui esse gol inapelável, né? Falha da defesa. Nessa próxima jogada é um cruzamento também de muito longe, uma cabeçada de rara felicidade também, nenhuma culpa para ele. Pênalti, né? Os gols de pênalti que entra é muito mérito do atacante, porque ele realmente é muito bom nesse fundamento e acertou de novo aí o canto, só que foi no meio, mesmo assim quase defende. De novo, nenhuma culpa para ele. Aqui vocês vão entender como ele é um pouco indeciso nas saídas, tá? E inseguro. Nesse lance ele sai um pouco mal. Deixa eu ver se o próximo gol... Aqui, um gol sofrido ali embaixo das pernas dele, uma saída que ele também não abafa muito bem. Ele é um goleiro que poderia ser melhor nesses fundamentos, tá, gente? Não só por essas jogadas que eu mostrei, mas por mais observação que eu vi, eu assisti lances só dele aí, de cerca de 10 jogos, para poder fazer esse vídeo para vocês. Bom, números, né? Eu coloquei aqui em comparação o Agustín Rossi no ano, Santos, goleiro titular do Flamengo, Felipe Alves, goleiro titular do São Paulo, que são os clubes interessados, o Everton, melhor goleiro do Brasil, Everson, que teoricamente, junto com o Everton e com o Santos, é um dos melhores goleiros do Brasil, e João Paulo, que é o goleiro revelação. Sobre esses dados, deu para entender o quão bizarra foi a temporada do Everson, né? O Everson realmente não se confirmou como um grande goleiro nessa temporada. É um cara muito bom com os pés e só, né? A gente vai entender com esses números. Deixa o teu like aí, não esquece de deixar o like que eu vou falar bastante agora. Então, partidas jogadas, o Everton jogou mais, né? Jogos sem sofrer gols. O que tem melhor número aqui de clean sheets é o Rossi, tá? Entre todos eles. E os adversários que mais chutam, que menos chutam, não é ele, né? O Everton, que é o time que joga do Palmeiras, né? Que os adversários menos finalizam contra ele. E o João Paulo é o que mais finalizam contra ele. Então esse número ganha força aqui do Agustín Rossi, tá? Mas o campeonato argentino também é um campeonato de média de gols inferior ao brasileiro, geralmente, não considera essa temporada. Bom, gols sofridos, 0,7 por jogo. É o melhor número aqui junto com o Everton, tá? Então ele é um dos caras que menos sofre gol. O Everton, com 1/10 aqui, ganhou dele. Defesas difíceis. Aí o Felipe Alves é quem tem mais defesa, porque o time que ele joga concede mais chances do que, por exemplo, Flamengo ou Palmeiras, tá? Mas comparado ao número do Santos e do Everton, tendo em vista que tem uma boa correlação dos jogos sem sofrer gol e dos chutes a gol do adversário, vocês podem ver que ele faz mais defesa difícil. Ele é realmente, gente, um goleiro especial no quesito de reflexo. Ele entrega muito, ele tem muito reflexo, tá? Muito reflexo. Com relação à defesa difícil, o João Paulo também com um número muito bom, tá? O percentual de defesas, o Santos, né, vence isso aí com 83%, mas logo em seguida veio o Rossi com 82%, tá? Bem posicionado também. Passes aqui muito parecidos todos eles, precisão dos passes. Aqui tem um capítulo à parte, tá? O Everson é o melhor realmente goleiro com os pés entre todos eles, o Santos também é muito bom. Aí você vai ver, o Rossi é ruim, então, porque ele está muito discrepante em precisão dos passes. Bom, se você for assistir jogos do Campeonato Argentino, você vai entender, especialmente do Boca, o quanto se joga no chutão, tá? Especialmente esse Boca. E os adversários se espremiam ali, bem compactos na linha de defesa, e o Rossi é quem lança essa bola muitas vezes, tá? E é esse número de bolas longas que atrapalha
esse número dele, esse fundamento dele. A gente vai entender mais daqui a pouco. Passe longo preciso, ele é o que mais acerta, mas é o que mais tenta também. Passe médio preciso, 99% das vezes o Everton acerta, tá? Muito porque o Palmeiras também joga bastante espaçado ofensivamente para fazer os ataques rápidos. Então acaba contando, né? Defesas com saltos. Defesas com saltos, eu nem quero colocar melhor ou pior, só quis botar para dar uma característica. A gente fala que o Santos pouco salta para ir na bola, o Rossi salta menos ainda, tá? Eu já tinha mostrado para você essa característica nos vídeos. O Felipe Alves é um goleiro que salta bastante, né? Incrível. As defesas sem saltos dele também são as melhores, tá? Junto com o João Paulo. Mas o João Paulo é o que mais defende, porque é muito exigido, né? Esse número aqui em cima, que eu mostrei para vocês. Os chutes de longa distância defendidos, ele é de longe o melhor, 98%. Tá? Rebatidas mal sucedidas, o número dele não é bom. Tá? Ele fica com do ponto 19, é bem acima aqui, percentualmente, do ponto 16, do ponto 15, ponto 16 aqui do Everton. Tá? O pior nesse quesito é o João Paulo com ponto 22. O percentual de rebatidas mal sucedidas do Felipe Alves é bom. É um goleiro seguro. Apesar de todas as críticas que eu já fiz para ele aqui nesse vídeo. Os gols sofridos aqui, esperados, do Santos, são os mais baixos, tá? E o do Rossi vem logo em seguida, quer dizer, vem depois do Everton. Só que o XG aqui, os gols esperados por finalização do Santos são mais baixos também, 0,8. Uma grande temporada do goleiro do Flamengo. Os outros ficam bastante pareados, tá? O XG por gol sofrido, ou seja, quantos gols são esperados para cada gol que eu sofro? O número do Rossi é o melhor de todos, tá? Até porque ele é um defensor de pênalti. O maior XG do jogo, né, o maior gol esperado do jogo é o pênalti. Então, o natural também o número do Rossi ser superior ao dos outros nisso. Aqui, a conversão das chances de gol por oponente. Vejam como o menor número é o do Rossi, o que quer dizer que é o melhor número, tá? Os passes longos precisos, ele tem um dos piores números por aquele ponto, por aquele quesito que eu informei para vocês há pouco. E aí, o que vocês acharam desse jogador? Tá? Eu já passei para vocês a minha opinião preliminar. Parece um jogador de defesas difíceis, é um goleiro de perfil de defesas difíceis. Um pouco de hesitação nas saídas do gol, um cara que, às vezes, a bola dá uma... Até nos lances que eu mostrei as defesas para vocês, defesas difíceis, dá para ver que ele espalma um pouco as bolas, ele faz as defesas um pouco... não tem a técnica tão apurada para segurar as bolas, para ser um cara seguro como o Santos, por exemplo, é. O Everton também é. Mas é um cara de muito reflexo e é um dos maiores pegadores de pênalti do mundo, né? Então a torcida do Flamengo que está se despedindo do Diego Alves agora... pode ter certeza que, caso contratado o Rossi, vai ter um substituto à altura nos pênaltis defendidos, né? O Santos participou de uma defesa, uma disputa por pênalti, não, se eu não me engano, não defendeu nenhum contra o Corinthians, foram duas cobranças aí para fora, mas pelo Atlético Paranaense ele foi decisivo em disputas por pênalti, então eu não acho que é um rótulo válido. O Felipe Alves foi muito bem em pênaltis, né, pelo São Paulo nessa temporada, tá bom? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Então, se inscreve no canal, deixa o teu like que eu fui.